E passemos agora à pregação da palavra do Senhor, a mensagem do Senhor para nós. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Nós, pela graça de Deus, estamos chegando à conclusão da exposição do primeiro livro, e estou expondo aqui Ageu, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ageu 2, do 20 ao 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Com sua fronte, vamos ainda orar ao Senhor. Pai amado e bendito, neste momento, ó Deus, suplico pela tua ajuda e a tua graça, para que possa, ó Deus, eu falar da tua parte de forma fiel, que seja, ó Deus, entendida pelos irmãos, que eu me faça entender, seja claro, e tu possa, ó Deus, me usar como instrumento em tuas mãos. Sabendo eu, ó Deus, que sou apenas um mensageiro, e tu, ó Deus, é que és o dono da mensagem, e eu não posso, ó Pai amado, em hipótese alguma, acrescentar nem tirar daquilo que tu ordenaste, Senhor. Por isso, ó Pai amado, eu necessito da tua ajuda por causa das limitações que tenho, ó Deus, como pecador, como homem. E assim, ó Deus, eu rogo a tua ajuda, o teu auxílio. Assim também, ó Deus, peço pelo teu povo, que, ó Deus, irá escutar a mensagem, ó Pai amado, que tu haja nos seus corações, que tu, ó Deus, prepare o coração deles, que o coração deles, ó Deus, seja como aquele terreno, que seja, ó Deus, um terreno que a semente caia, e que esta semente, ó Deus, possa de fato germinar e render a 30, 100, ó Deus, vezes mais daquilo que foi ali, ó Deus, plantado aquela semente, Senhor. Seja um terreno, ó Pai amado, de fato fértil, porque tu, ó Deus, é que preparas o terreno. Então rogo a ti, Senhor, que no nome de Cristo nos ajude e nos auxilie. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Ageu, ele é composto apenas por 2 capítulos e apresenta uma mensagem extraordinária que ele transcende de fato o contexto histórico imediato. Embora fale a um povo pós-exílico, ocupado e desanimado com a reconstrução do templo, Ageu aqui ele comunica ao povo verdades eternas e soberanas de Deus. Ele mostra também acerca da sua fidelidade às alianças, ao pacto. O Senhor, ele continua fiel desde o primeiro momento em que ele entrou em aliança com o seu povo.
E esse texto de Ageu também, o livro de Ageu, fala da gloriosa esperança da consumação em Cristo, da esperança escatológica, da esperança das coisas depois do fim deste mundo. E o texto especificamente de Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23, é a segunda mensagem que é dada no 24º dia do mês de que foi dada a Ageu. Veja, bem específico no versículo 20, que foi a única vez aqui que foi dada uma segunda palavra, uma segunda mensagem no mesmo dia. Veja, o versículo 20, quando diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao 24º dia do mês. Veja no versículo 10 do capítulo 2, ao 24º dia do mês nono, no segundo mês do ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então, meus irmãos, aqui o que o profeta Ageu foi inspirado a escrever é que vemos que essa mensagem, há uma continuidade do mesmo dia. Veja, ele falou no versículos 10 a 19 acerca da infidelidade do povo de Deus, a necessidade de santidade, mas ao mesmo tempo a promessa gloriosa no versículo 19, e é justamente esse versículo 20, ele faz uma conexão com a última parte do texto aí que se encontra no versículo 19. Desde este dia vos abençoarei. Aí, quando mais tarde o próprio Ageu, ele recebe a palavra do Senhor, e ele fala qual é a grande bênção, o que é que Deus vai abençoar a Israel, acerca do Redentor, acerca do Cristo, acerca da salvação. Então, aqui, meus irmãos, esta palavra particular dirigida a Zorobabel, governador de Judá, inicialmente. No entanto, nós podemos ver que essa mensagem tem implicações redentoras que se estendem não apenas ali ao momento da mensagem de Ageu, mas ela se estende a Cristo, a sua vinda, mas também ao seu retorno glorioso. E o Senhor aqui, ele reafirma o seu compromisso com suas promessas pactuais. E ele abrevia aqui o advento do seu reino eterno. Ele fala acerca de que nós temos que ver a consumação do reino de Deus, não apenas no momento em que se encontra Israel, mas um momento posterior. Então, aqui, meus irmãos, o próprio Ageu nos mostra que essa passagem é uma rica tapeçaria, aonde estão entrelaçados a soberania de Deus, a tipologia de Cristo e a doutrina da aliança. Aqui o próprio texto, ele vai aqui fazer esse entrelaçamento, aonde muitas vezes nós não temos como distinguir aonde está a soberania de Deus, aonde está a tipologia de Cristo, mas também a doutrina da aliança. Elas estão juntas. Elas estão aqui a nos mostrar o grande propósito de Deus em governar a história, aonde Ele está controlando, aonde Ele está dirigindo para que o universo, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ele conclui o livro de Ageu, ele conclui o seu livro, esse pequeno livro, que tem apenas 2 versículos, mas que ele tem uma aplicação eterna. E nós podemos aqui, meus irmãos, pensar e meditar sobre o Cristo como selo das promessas do pacto redentivo. Sim, Cristo, o selo das promessas do pacto redentivo. Isto é como nós podemos resumir ou colocar uma proposição, um tema nesses versículos que estamos aqui diante deles. Cristo, desde a antiga aliança, sempre foi por Cristo a salvação. Então, como podemos observar aqui Cristo como o selo das promessas do pacto redentivo?
Aqui, inicialmente nos versos 20 e 23, no primeiro ponto, o Senhor do pacto revela a sua soberania. Nos versículos 20 e 22, ele vai mostrar aqui a soberania de Deus como o Senhor do pacto. Ele está controlando todas as coisas, ele está assentado no seu alto e sublime trono, onde nada, meus irmãos, está fora do controle. E como ele inicia aqui a palavra, justamente evocando que em relação aqui às Escrituras Sagradas, acerca da palavra de Deus, da inerrante, suficiente e autoritativa palavra de Deus, a forma como Deus se revela. Veja as primeiras palavras aqui do versículo 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu. Então Ageu aqui ele inicia dizendo para o seu povo que a palavra divina é o fundamento para o povo de Deus, para que a palavra de Deus ele revele, por meio da sua palavra, ele revele a sua vontade. Então aqui a narrativa ela começa com uma fórmula profética clássica. Veio a palavra do Senhor. E essa introdução, meus irmãos, não é apenas um marcador literário, mas é um lembrete aqui da fonte divina de autoridade. De onde vem a autoridade? Da palavra de Deus. A fonte é o próprio Senhor. E a soberania de Deus, meus irmãos, se manifesta na proclamação da sua palavra. Aonde o Senhor fala a sua palavra, ele tem o poder de convencer, de mostrar ao seu povo a sua vontade. Qual é a vontade dele para o seu povo, os seus desígnios, como é que o seu povo viva. Ele traz por meio da palavra também o conforto, o alento, o direcionamento, como trouxe aqui para o povo de Israel. E a soberania de Deus, meus irmãos, se manifesta na sua palavra, mas também porque essa mensagem tem um direcionamento específico. Claro que aqui nós podemos ver que a palavra de Deus é direcionada a todo o povo de Deus, mas especificamente aqui quando ela é dirigida a Zorobabel, demonstra que Deus lida com o seu povo por meio de líderes, por meio de mediadores. É assim que Deus ele se revela ao seu povo. E é assim que Deus usa o princípio de autoridade. E isso está ligado à proclamação da palavra autoritativa, a forma como é pregada, por quem deve ser pregada a palavra nos cultos, nos ensinos da igreja. A pergunta do nosso catecismo: quem deve pregar a palavra? E a pergunta do catecismo, e a resposta é: embora todos possam falar da palavra de Deus, possa proclamar a palavra de Deus, mas Deus chamou alguns para que pudessem ser profetas, sacerdotes, pastores, pelos quais o Senhor usa autoritativamente. Nem todos são chamados a falar de forma autoritativa, mas apenas aqueles aos quais o próprio Deus assim chamou. E aqui a história não está à deriva. A palavra de Deus, quando o próprio Deus fala aqui a Ageu, a Zorobabel, ele mostra que a história não está à deriva. Por isso a soberania de Deus, veio a palavra do Senhor de forma autoritativa, como a fonte do próprio Deus. E isso tem, meus irmãos, um peso. Devido que peso tem para nós? De quem está falando? Estamos vivendo em dias que nós temos que olhar e ouvir tudo o que é dito, mas dizer qual é a fonte, quem está falando, quais são os pressupostos, qual é de fato o princípio de formação dessa pessoa, qual é a sua cosmovisão. E o próprio Deus mostra, por meio da sua palavra, que o mundo, a história não está à deriva, que nos momentos de caos, como o cenário pós-exílico que o povo de Ageu estava retornando ali, Deus é o grande regente que traz a ordem ao caos e assegura o cumprimento de seus desígnios eternos. Por isso veio a segunda vez a palavra do Senhor a Zorobabel. E esta palavra, ela guia a história aonde ela encontra o seu ápice ali em Cristo.
Ele está dizendo aqui, começando a apontar, fala a Zorobabel, governador de Judá. E tem aqui um princípio cristológico que nós vamos desenvolver a ponto que vamos expondo o texto sagrado. Mas aqui nós temos que entender que essa palavra que guia a história, ela está sempre apontando para Cristo, que é a palavra viva, a palavra que veio do céu. E João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo João 3, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele se manifestou em nosso meio. A palavra de Deus encontra o seu ápice em Cristo. Por isso que, assim como Deus falou a Ageu, Ele fala hoje de maneira perfeita por meio do seu Filho. E é isso que estamos fazendo, esse princípio da autoridade da palavra de Deus. A fonte divina é o próprio Cristo. E como ele vem falando acerca da soberania, da fonte de onde vem todas as coisas, ele vai mostrando a sua soberania, de como ele rege todos os reinos da terra, de como todos os governadores do mundo estão nas mãos do Senhor, no controle do próprio Deus. E veja que Ageu, ele vai argumentar isso aqui no versículo 21. O abalo das nações com a intervenção do próprio Deus. Que ele diz assim: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Então aqui ele usa uma linguagem apocalíptica aonde aponta para uma intervenção divina que transcende os eventos que ali está. Deus promete abalar os sistemas políticos e os poderes terrenos, indicando sua autoridade sobre as nações. E veja que isso é uma máxima em todas as escrituras sagradas. Nós vimos e lemos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versos 1 ao 17, onde o próprio Deus fala a Davi daquelas nações que o próprio Deus ia entregar por amor a Davi. Nós podemos ver aqui que o próprio Deus, ele fala aqui em Ageu capítulo 2, que ele vai abalar os céus e a terra, mas nós cantamos aqui também o Salmo de número 2. Porque se amotinam as nações e os reinos da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o Senhor ri-se dele, o Senhor fará com que eles se abalem, o Senhor vai destruir todos esses reinos. Então Deus aqui, ele promete abalar todos os sistemas políticos e poderosos, e aqui está justamente o contraste entre a soberania de Deus, o reino de Deus, que estava representado em Israel, e os reinos do mundo. Então o abalo aqui mencionado começou a ser cumprido no momento ali que foi dada essa profecia, a profecia a Ageu, onde os impérios da Babilônia e o Império Persa, eles ruíram. Que apesar da sua grandeza, da sua pompa e do seu poder, eles passarão, eles serão como um vapor, serão apenas como uma nuvem que passa. Mas o reino de Deus, a sua aliança, as suas promessas, elas estão de pé, elas estão presentes. Apesar dessa promessa encontrar a sua plenitude em Cristo, onde todo domínio será subjugado, o Senhor aplicou em cada momento da história. E eles estavam falando para o povo que era ali vindo do exílio, estavam ocupados demais com os seus afazeres, estava desanimado quanto às coisas de Deus para a reconstrução do templo. O Senhor os reanima, o Senhor fala a eles, que dizendo: olha, a minha palavra, as minhas promessas, elas continuam de pé, elas não estão esquecidas, nada fugiu do controle, tudo que está acontecendo, eu tenho o controle. Calma, acalme o coração. E o propósito de Ageu aqui é falar àqueles irmãos que estavam ali abalados com o sistema, com o mundo, com os acontecimentos, com os problemas políticos, econômicos.
as guerras que estavam ali ao seu redor. Então, a aplicação que o próprio Ageu pode nos trazer aqui é que em tempos de instabilidade política e econômica, nós somos lembrados que os reinos deste mundo, eles são temporários. E que a lealdade deve estar no reino de Deus, que é eterno e inabalável. Nós lemos já aqui, no capítulo 12 de Hebreus, no momento em que lemos acerca da confissão de pecados. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, ele diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja, aqui foi escrito a carta aos Hebreus. A grande maioria deles ali é justamente pessoas que eram judias, que estavam vindo do sistema judaico ultrapassado, mas eles entendiam essa mensagem, essa palavra apocalíptica, de que o Senhor irá abalar todos os reinos. Por isso a aplicação que se tem ali para os ouvintes da carta aos Hebreus é também para nós, porque é relembrado para eles acerca desse grande abalo cósmico. O próprio Deus, ele vai abalar todos os reinos. E nós vimos, meus irmãos, que muitas coisas estão sendo abaladas, tiradas. O tempo vai trazendo a falência de todos esses reinos. Há alguns anos atrás, em conversa com um colega que é pastor, e nós estávamos em São Paulo e íamos voltar para João Pessoa, pegar o avião. E eu disse, vamos pegar um táxi. Ele disse, Fábio, rapaz, olha, tem um outro modo de de ter transporte hoje, que é o Uber. Isso foi há 11 anos atrás, 2014. Eu disse, como é isso? Rapaz, aí ele disse, vamos pegar aqui. Foi a primeira vez que eu tive acesso ao Uber. E eu fiquei maravilhado, porque o táxi, o sistema de transporte individual ali, o táxi, ele tinha uma concessão de que ninguém poderia fazer, aliás, para se ter táxi era a concessão para esse transporte, e ninguém poderia ter outro transporte a não ser autorizado pelo Estado. E os táxis, o sistema de táxi, muitas vezes, em alguns horários, eles usavam de aumentar as tarifas. Eu disse, como é que vai ruir esse sistema? De muitos anos. E certa vez eu fui pegar um táxi alta hora da noite, e mais ou menos era R$25 a corrida. Só que ele cobrou R$80. Eu disse, rapaz, pelo menos 50, não, 80. Não tinha outra opção. Alta hora da noite, em João Pessoa, há 15, 20 anos atrás, ou até bem mais, porque só de casado tenho 30, vou fazer 35 anos, bem mais. Não tinha ônibus. E aí ficamos sujeitos a esse sistema. Só que veio o Uber, veio outros aplicativos, e esse sistema de táxi, ele encontrou um concorrente, e agora ele caiu, o reino, a ali ter apenas ele, a exclusividade. E muitos outros sistemas têm ruído e caído, como também muitos reinos. Isso nós temos que fazer a leitura do tempo e da época, olhar para o reino de Deus, olhar para o que a palavra de Deus nos fala acerca desse abalo cósmico, dessa linguagem apocalíptica, a qual ela aponta sempre para Cristo. Porque, veja, irmãos, e por que digo que isso está apontando para Cristo? Nós temos que fazer agora um princípio de uma teologia bíblica. Nós vemos lá o Salmo 2, nós vimos Ageu, nós vimos Hebreus.
Mas o cumprimento em Cristo está mostrando justamente que a palavra de Deus é autoritativa e ela é fiel, ela se cumpre, ela é muito clara aos nossos olhos. E a nossa confiança e a nossa submissão, a nossa obediência ao que Deus fala na sua palavra, porque foi isso que aconteceu. E por isso, irmãos, temos que ver o princípio da tipologia em Cristo, o cumprimento fiel da palavra do Senhor em todos os momentos. E como isso se cumpriu em Cristo. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, onde literalmente se cumpriu em Cristo esse abalo cósmico, capítulo 27, versículo 51. Mateus capítulo 27, versículo 51. Vou ler a partir do 50 para trazer aqui o entendimento do contexto. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Então aqui se cumpriu em Cristo. Veja, irmãos, a profecia ela tem o primeiro cumprimento desses reinos, mas literalmente aconteceu para que fosse registrado aonde no momento em que Cristo expirou, houve um grande eclipse, melhor dizendo, não é eclipse, o Senhor fez com que se apagasse o sol, as estrelas, todas as luzes. Houve escuridão em toda a face da terra. E Deus fez abalar os céus e a terra, os terremotos. E Deus cumprindo sua palavra e mostrando o seu poder, dizendo: eu tenho poder sobre toda a criação. E eu cumpro cada uma das minhas palavras. Eu sou o Senhor do pacto soberano. A minha palavra, ela é poderosa. E aqui, meus irmãos, ele abalou os céus e a terra por meio da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, estabelecendo uma nova ordem cósmica, dizendo: eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O cumprimento da palavra de Deus, ele fazendo abalar os céus e a terra. E aqui podemos ver que os inimigos do reino de Deus, eles serão derrotados. Porque no versículo 22, o próprio Ageu aqui nos relata a vitória completa do Senhor sobre os seus adversários, dizendo: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e o que neles andam. Então essa linguagem aqui ecoa os atos redentores de Deus no Êxodo. É justamente aqui fazendo um paralelo, dizendo que a história ela tem as suas assimilações, ela tem aqui uma verossimilhança, ela tem uma identificação, da mesma forma como Deus fez lá no Êxodo, libertando o povo de Deus, derrubando ali os cavaleiros, os carros de Faraó, soltando as águas para que eles fossem destruídos. Aqui em Ageu, da mesma forma, o Senhor dizendo: esses reinos inimigos do reino de Deus, eles vão ter o que merecem, eu mesmo vou o destruir. O Senhor cuida do seu povo. E aqui podemos ver que em Mateus capítulo 27, o mesmo princípio, aonde o centurião diz: este verdadeiramente era Filho de Deus. Aqui podemos perceber um padrão redentivo
que aponta para a vitória final de Cristo sobre o pecado, a morte e sobre Satanás, sobre o reino do mundo. É sempre para nós entendermos acerca do reino de Deus, que fazemos parte desse reino, de um reino glorioso. E por isso, irmãos, que o mundo, ele traz oposições, perseguições contra o reino de Deus, contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja, irmãos, não é contra nós. A perseguição é contra Deus e contra o seu Filho. Por isso que cantamos, veja, foi posto propositadamente o Salmo 2 aqui na liturgia. Por quê? Porque os salmos é sobre Cristo. Mas veja como de forma muito clara ele diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O reino das trevas, ele conspira contra o reino de Deus. Vejam, percebam quantas leis estão sendo criadas ou têm propósito, intenção de serem aprovadas contra aquilo que o Senhor abomina. Um exemplo clássico, o aborto. Ou seja, para dar um entender ao mundo, dizendo: olha, não é crime, por acaso se for legalizado, né? Ou essa lei for aprovada, o aborto ser legalizado, passar a ideia dizendo: olha, não é crime, não é errado. Mas as leis, elas dos homens, não podem contrariar a vontade de Deus. Ou seja, podem até legalizarem, mas nós, como povo de Deus, não podemos nos submeter, nem muito menos corroborar para que esse pensamento venha a ser autorizado. Nós temos que ir contra, e nós devemos olhar e compreender a leitura de tudo isso, dizendo: eles conspiram contra o reino de Deus, eles estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. É contra a igreja do Senhor, porque nós, como corpo de Cristo, nós somos também Cristo. Nós temos essa união mística com o Senhor. Porque a morte de Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo também foi a nossa vida, morte e ressurreição. Então, quando nós enfrentarmos oposições e provações, nós podemos lembrar que nós temos um reino que milita contra nós, porque nós cremos em Cristo, nós somos parte do seu corpo, e que nós somos leais ao nosso Senhor, nós somos leais à causa do Evangelho, e por isso nós vamos de fato ser confrontados. Mas o Senhor com isso nos chama a confiar na sua obra consumada e a viver como de fato Ele nos ordena como vencedores. Como o próprio Paulo fala no capítulo 8, versículo 37 de Romanos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, esse primeiro ponto, aqui, os versos 20 a 22, ele nos fala acerca da soberania de Deus, revelado por meio da sua palavra, autoritativa, fiel, e que se cumpre, está se cumprindo cada momento. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, salta aos nossos olhos a palavra do Senhor sendo cumprida por meio deste mundo, aquilo que está ao nosso redor. E o profeta Ageu também traz a palavra de conforto, de confiança, de esperança. É assim que o próprio Ageu é inspirado a concluir o livro, aí quando ele fala no verso 23 da tipologia de Cristo.
Veja o verso 23. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, o Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, meus irmãos, a escolha divina quanto a Zorobabel, o qual é identificado como o servo do Senhor, um título que é frequentemente apontado para a figura messiânica. Quando diz servo meu, aqui aponta para o Filho de Deus, o Cristo. E quando ele diz a Zorobabel, ele fala aqui que Zorobabel, por ser da linhagem davídica, ele representa a continuidade das promessas de Deus feitas a Davi. Nós lemos aqui, 2 Samuel, capítulo 7, versos do 1 ao 17, mas os versos 12 ao 16, é muito claro quando Deus promete a Davi. Eu quero ler novamente com você o texto, para que isso fixe na sua mente. As promessas que foram feitas a Davi, elas estão de pé, estão com a mente, estão claras, estão vívidas aqui. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 16. Davi, ele queria construir uma casa para Deus. Mas veja o que Deus diz. 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 ao 16. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui, meus irmãos, Deus promete aqui a Davi um descendente, um que assentará para sempre no reino. Não faltará um que esteja sentado no trono. E Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aquilo, veja, o princípio pactual. E aqui nós devemos entender que a principal teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil não é os 5 pontos do calvinismo ou qualquer outra teologia. A principal teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil é a teologia do pacto, é a teologia da aliança, onde Deus ele firma o seu pacto e suas promessas, o princípio de salvação, e ele mesmo é fiel a esse pacto do início ao fim. E Deus tem mostrado essa fidelidade em toda a história, em todos os pactos. Então aqui para o povo de Israel, vindo ali da Babilônia, pós-exílico, em meio à sua fragilidade, a fragilidade política, a escolha de Zorobabel é um lembrete de que Deus não abandonou seu povo. Deus, ele permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Ele continua a cumprir as suas promessas e o pacto, a aliança está de pé. É por isso que lá em Abraão, ele disse: olha, Abraão, coloca as partes. E Deus trouxe pesado sono a Abraão, e o próprio Deus, ele somente passou entre as partes, porque se Abraão tivesse que passar entre as partes, ele teria que ser fiel e cumprir todo o pacto, e se ele falhasse, ele morreria. Mas Deus está dizendo: eu vou passar por meio dos animais, eu vou ser, se por acaso eu não for fiel às minhas promessas, eu pagarei por isto. E Deus está dizendo aqui, por meio do princípio da aliança davídica, que o selo que ele está trazendo aqui a Zorobabel é um lembrete que Deus não abandona o seu povo. E por que ele estava com esse entendimento de abandono do povo? Lembra os sermões aqui que eu trouxe acerca da construção do templo, e que o templo representa a presença de Deus no meio do seu povo, e quando o próprio Deus entregou Jerusalém aos babilônios, a presença de Deus se saiu ali de Jerusalém, como se a glória de Deus tivesse saído.
E o povo estava desanimado, dizendo: e agora? Cadê o nosso Senhor, o nosso Salvador? E Deus aqui, Ele diz: o pacto está de pé. Por isso que Zorobabel é uma sombra de Cristo, que é o verdadeiro servo do Senhor. Por isso esse princípio, esse nome, meu servo, como ele diz lá em Isaías 42, versículo 1. Ele diz: o meu servo. Então, aqui, enquanto Zorobabel foi o representante temporário da linhagem de Davi, Cristo é o herdeiro que governa para sempre. Ele está reinando. Veja, meus irmãos, nós temos um rei. Agora vamos entender a ideia aqui do significado de rei para Israel. Ele fala aqui de Davi, o seu antecedente Saul. O povo de Israel disse: olha, todas as nações têm um rei, e nós não temos um rei. E Samuel se inquietou, dizendo: como é que eles dizem isso? E Deus diz: Samuel, calma, eu vou dar um rei a eles, um rei segundo o coração deles. E deu Saul, um rei que foi mau, um rei que não temia o Senhor, um rei que eles olhavam segundo as aparências, o povo olhava segundo as aparências. E Deus disse depois: eu tirei Saul e coloquei Davi, aonde na casa do seu pai mesmo ele não era bem visto pelo seu próprio pai. Quando o profeta foi lá para ungir Davi, ele mandou entrar todos os filhos e: olha, Jessé, cadê teus filhos? Não é esse, não é esse, não é esse. Aí ele disse: não tem mais nenhum. Ele disse: não tem nenhum não. Ele disse: não pode ser. Ele disse: parafraseando aqui, tem um, mas não é ele. Ele é pastor de ovelhas, franzino, não é de boa aparência, não tem pedigree, vamos dizer assim, para ser um rei, a forma externa. E quando Davi entrou, o que foi que ele disse? É este o homem, porque Deus não vê como vê o homem. Deus é quem o capacita, Deus é quem o usa, e o princípio aqui de o próprio Deus é quem escolher quem vai assentar no trono, quem vai eleger para colocar em cada posto. Não somos nós que estamos no controle. Mas isso, meus amados irmãos, nós temos que ver sempre em Cristo. É assim que diz o evangelista Lucas. Por favor, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Lucas, capítulo 1. E diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Desculpa, irmãos. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Percebam o cumprimento das promessas de Deus, de um Salvador, de que Ele cumpre cada um das suas promessas pactuais. E aqui, meus irmãos, a teologia do pacto, ela é marcada por selos. E o selo na teologia dos pactos é como uma marca ou um símbolo que Deus usa para mostrar quem faz parte de sua família e para garantir as suas promessas. Por isso que ele escolheu Zorobabel. Ele diz que ele será um anel de selar. Para Adão, vejam, irmãos, cada momento ou cada pacto, ele tem um selo específico. Para Abraão era a árvore da vida. Era ali o selo visível. Para Abraão, a circuncisão, a marca de que ele fazia parte do povo de Deus. A qual para nós, cristãos,
somos o batismo. No tempo de Moisés, observar a lei e o sábado eram os sinais dessa relação especial com Deus. Com Davi, o selo foi a promessa de um reino eterno. E hoje, o Espírito Santo é o selo, a garantia de que pertencemos a Deus e temos a salvação. É isso que o próprio Deus está aqui, por meio de Ageu, apontando, aplicando a nós. E para nós, meus irmãos, eu quero que você veja a base bíblica para essa afirmação, que o Espírito Santo é o selo, a garantia de que pertencemos ao Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13, é muito claro. Quando diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa. Então, no contexto bíblico, um selo simboliza autenticidade, proteção e garantia. Deus aqui, ele declara que fará de Zorobabel um selo, reafirmando que suas promessas pactuais estão seguras. Deus, ele não muda. Deus é imutável. Nele não há variação ou sombra de mudanças. Nós, hoje, somos uma coisa, amanhã somos outras. Perceba, muitas vezes nós vamos dormir, estamos bem, eufóricos, estamos tranquilos, está tudo bem conosco. No outro dia, quando nós acordamos, dizendo, rapaz, hoje eu não acordei bem. Parece que de ontem para a noite, de ontem à noite para hoje, as coisas mudaram de lugar. Eu não sou o mesmo, está acontecendo algo no meu coração. Mas Deus está dizendo, eu não mudo. Apesar de nós sermos inconstantes, nós estamos seguros em Cristo. E em Cristo, irmãos, esse simbolismo é cumprido de maneira perfeita. Ele é o selo da nova aliança garantida pelo seu sangue. Assim como um selo assegura que um documento é genuíno, quando você vai no cartório, você tem a autenticação, o selo daquele cartório dizendo, esse documento, ele é verdadeiro. O próprio Deus mostra e nos assegura que nossa salvação é verdadeira e eterna. Por isso, a nossa identidade como filhos de Deus está firmada em Cristo. Não depende de nós. Por isso, agora, no verso 23, o próprio Ageu, ele nos traz a tipologia de Cristo como o anel de selar, como a garantia de que somos filhos de Deus, quando fomos selados pelo seu sangue, quando foi aspergido sobre nós o sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, a Bíblia apresenta aqui uma narrativa única de redenção, unindo aqui as diversas alianças, e que tem um propósito único, de revelar Cristo como o mediador da aliança eterna. Por isso que o escritor dos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, ele fala ali para aqueles irmãos que estão em Cristo, que vieram do judaísmo, garantindo, veja, a salvação. Veja como ele diz, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Cada pacto, ele tem seus elementos específicos e aponta para o grande cumprimento em Cristo. Então, a aliança com Noé, ela simbolizava a preservação. A com Abraão, ela aponta para a promessa das bênçãos universais. Nenhuma destas
está isolada. Ambas encontram sua realização em Cristo, que preserva o seu povo e é a bênção para todas as nações. Em Cristo, todas as promessas do sim e o amém encontradas no Senhor. Ele é o descendente prometido a Abraão, o verdadeiro filho da linhagem de Davi e o sumo sacerdote que nos reconcilia com Deus. Por isso que o livro de Mateus, ele começa com uma genealogia, mostrando a linhagem do Senhor. E ele começa dizendo, veja, no capítulo 1, versículo 1 de Mateus, ele vai dizer, esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que ele coloca primeiro Davi ali, ele falando acerca do reino. O tema central do Evangelho de Mateus, ou do Novo Testamento, é o reino de Deus em Cristo. Então, irmãos, aqui em Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23, aponta para o reino eterno de Cristo, onde todas as coisas serão restauradas. O cumprimento final, onde Cristo, ele retornará. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, ele vai falar ao povo de Deus ali, a igreja de Tessalônica, acerca de como lidar com a morte. Ele diz, irmãos, não quero que sejais como os que não têm esperança. Que eles estavam se entristecendo demasiadamente. Mas ele diz que quando Cristo voltar, as trombetas ressoarão e todas as coisas serão restauradas em Cristo. E em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 ao 4, o próprio João, ele vem aqui dizendo, veja, vamos, eu peço que você abra a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 ao 4, mas enquanto você abre, eu quero contextualizá-lo acerca do livro de Apocalipse. Foi dada a visão a João das coisas que ainda iam acontecer quando Cristo voltasse. E aqui no capítulo 21, versículos de 1 ao 4, ele mostra onde céu e terra se tornarão um só. Veja, ele diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui então, meus irmãos, quando todas as coisas encontrarem na presença do Senhor, na glória de Cristo, na restauração, trazendo aqui aquela esperança escatológica, aquela esperança depois da morte, ou então depois da volta de Cristo, se encontra aqui um ápice, onde é colocado lá em Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23, onde ele nos lembra que Deus está no controle da história, cumprindo aqui suas promessas por meio de Cristo. E em Zorobabel vemos uma tipologia em sua plenitude no reino eterno em Cristo Jesus. Por isso que nunca ninguém pode ser salvo por meio de obras. Desde Adão até o último eleito alcançado, sempre foi por Cristo. Essas pessoas que ouviram a primeira mensagem, o primeiro ouvinte de Ageu, eles tinham que crer em Cristo, na aliança davídica. Por isso eu quero concluir aqui fazendo um apelo a você, que diante dessas verdades, você é chamado a viver com confiança no Senhor. Confie em Cristo, confie no Senhor, que você possa, de fato, render-se completamente a Cristo. Aí você diz, pastor, mas eu já confesso a Cristo, eu já sou crente. Meus irmãos, a nossa confiança em Cristo, a nossa santificação, ela é progressiva também.
Tem muitas áreas em nós que precisam de fato ser santificada, nos parecer mais com Cristo. Nós estamos em plena construção. Nós temos que entender que ainda tem muito a ser percorrido. Porque muitas vezes nós nos confiamos dizendo, olha, eu já sou crente, eu já tenho me santificado, para quem eu era, quem eu sou hoje, apenas olhando para o retrovisor, dizendo, olha, quem eu era, quem eu sou hoje. Eu não tenho dúvidas que Deus já fez grande obra na sua vida. Mas tenho certeza também de que tem muito a ser feito. E é só na confiança em Cristo. E por isso faço esse apelo, que você possa se render completamente a Cristo em todas as áreas. Veja, digo isto, meus irmãos, porque tem muitas áreas que a gente não parou para meditar ainda. Um exemplo disto, o tempo. Nós vamos começar a exposição em Gênesis, onde diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que Deus criou, o tempo. Ele deu start num cronômetro que terá fim na consumação em Cristo. Mas esse cronômetro, esse tempo, ele é o Senhor. Ele está dizendo aquele povo que saiu do Egito, no panteão de deuses, dizendo, olha, ele que governa o dia, o sol, a lua governa a noite. Eles eram os próprios deuses, eles que trouxeram a criação de tudo, mas Deus diz, não, eu sou o Senhor do tempo, a sua agenda não pertence a você, a sua agenda pertence a mim. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, em vez de a nossa vida, a nossa agenda, há um desencontro, e muitas vezes não percebemos. Porque nós queremos que a nossa agenda esteja submissa, aliás, a agenda de Deus esteja submissa à nossa agenda. O nosso tempo. Não. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Por isso que o aspecto de desfrutar do dia do Senhor não está apenas em guardar, em observar o dia, em ir para a igreja e fazer as nossas devoções particulares ou coletivas. Não! Está em toda a nossa vida dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, aqui é minha agenda. Senhor, e a nossa agenda está ali dizendo, Senhor, qual é o tempo, a tua agenda para isto ou aquilo? E Ele diz, o primeiro dia, ele é meu. E os outros dias? Eu dou a vocês para vocês fazer as coisas cotidianas. No entanto, vocês têm que entender que todos esses outros dias é uma preparação para o dia do Senhor. Quinta-feira, quando fomos para a reunião de oração, eu cheguei lá, na casa do nosso irmão Fábio, os irmãos da música, eles estavam ensaiando alguns cantos. Irmãos, eu fiquei ali maravilhado. Por quê? O que é o ensaio dos salmos? O que é aquela ação tão simples e singela? Uma preparação para o grande dia, para cantarmos ao Senhor, para salmodiar ao nosso Deus, para exaltá-lo. A nossa vida tem que estar com a nossa agenda submissa à agenda do tempo de Deus. Eu trouxe isso aqui como um exemplo para ver que muitas outras áreas da nossa vida não estão, de fato, tendo o Senhor como o Rei de todas as coisas. Por isso, um apelo a nos render completamente a Cristo, o nosso Rei e selo eterno. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a garantia da nossa salvação.
Ele é a garantia que estaremos perpetuamente com Cristo. E se você não sabe e não tem desfrutado e não tem alertado para o tempo amado dia do Senhor, como você de fato tem essa esperança escatológica? Como é que você de fato tem um reino eterno no seu coração? Temos que entender que Cristo é o Senhor de todas as áreas da nossa vida. E quando nós descobrimos isto, meus irmãos, há gozo eterno, há alegria sem fim, há um desfrute de uma comunhão muito mais íntima com o Senhor. Veja que o Senhor faz com que nós agora tomamos ânimo. O povo aqui estava desanimado para construir o templo, para as coisas de Deus, como fazendo por obrigação. Mas quando entendemos Cristo como o anel de selar, como aquele que nos selou com o seu Santo Espírito, o nosso ânimo para com as coisas de Deus, como igreja do Senhor, ele vai tomar uma outra forma. E nós vamos estar terminando o domingo dizendo: eita, que terminou o dia do Senhor. Eu espero agora o próximo dia do Senhor. Eu quero que recomece o dia do Senhor. Eu anseio por aquele dia, porque eu sei que eu vou estar na presença dele. Eu vou salmodiá-lo. Eu vou louvar o seu nome. Eu sei que ele vai me confrontar, vai me exortar, mas como filho que o pai exorta, eu amo como ele faz isso comigo, porque ele faz de uma forma amorosa. Então, meus irmãos, Ageu, apesar de ter apenas 2 capítulos, é uma profecia extraordinária, que transcende o tempo. Essa palavra está viva para nós hoje. Louvado seja o Senhor por isto. Que nós, meus irmãos, ansiamos por esse grande e maravilhoso dia. Que nos preparemos, que nos rendemos a Cristo de uma forma completa e gloriosa. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ensina-nos, ó Pai amado, a confiar em Tuas promessas e a viver para a glória do Teu reino, esperando a vinda de Cristo, o verdadeiro selo da nossa redenção. Assim nós a Te oramos, em nome do Teu Filho. Amém.